Olá, pessoal, boa noite a todas e a todos que seguem assistindo o Livemundi por aqui. Eu queria agradecer enormemente à equipe do Livemundi pelo convite. Vocês não têm ideia de quantas pessoas estão aqui por trás dessas câmeras para trazer esse festival para vocês. Eu queria fazer um agradecimento especial, Luciane, obrigada por essa apresentação também, e parabenizar vocês pela organização desse momento de encontro, né? Talvez uma das coisas que a gente está mais sentindo falta nesse ano é esse momento de encontro. Para mim é uma honra mediar esse painel com essas presenças maravilhosas, né, da Laura Chiavone, que é líder estrategista na Sparks & Honey, que é uma agência de tendências em Nova York, e também da Nina da Hora, que é cientista da computação pela PUC-Rio e uma líder no campo de estudos sobre raça e inteligência artificial. Mas eu vou deixar para elas se apresentarem mais profundamente, porque nem se eu lesse uma mini bio, nem uma bio gigantesca, eu ia dar conta de fazer jus, enfim, às trajetórias tão potentes das duas, né? E, de verdade, é um prazer estar aqui no festival novamente. Eu me lembro muito vivamente como foi participar em 2018. E, para quem não conhece o Rio de Janeiro, a edição em 2018 ela aconteceu no Parque Lage, que é um parque que fica aqui no Rio de Janeiro, cercado de Mata Atlântica, uma beleza linda, né? E foi um encontro de uma conexão presencial ali, né? Enfim, naquele momento eu falei um pouco sobre democracia e tecnologia. E é interessante ver, inclusive, né, como a gente caminhou desde lá até aqui. E nesse momento a gente vive uma outra forma de se conectar, né, ainda mais permeada pela tecnologia, mas, infelizmente, sem a presença ali da Mata Atlântica física, né, e sim aqui virtualizada, como vocês veem aqui no fundo, o meu rosto aqui permeado por essa floresta virtual. E, em alguma medida, né, a gente está se aprofundando nessas nossas relações com a tecnologia, e esse momento, né, de pandemia, e de muita tristeza, inclusive, também, fez com que a gente tivesse que recorrer à tecnologia para se conectar, para trabalhar, para comer, para fazer tudo, né? A tecnologia ela está permeando cada vez mais as nossas vidas, né? E aí, nesse ponto, eu queria abrir um pouquinho o tema da nossa conversa sobre impactos das tecnologias, das novas tecnologias nas relações. Mesmo nesse tempo, né, em que a gente está acessando com abundância essas redes de informações, muitos recursos, a gente consegue acessar as pessoas, a gente também fica invulnerável, né, inseguro com as nossas convivências, sejam elas as reais, né, agora todo mundo mascarado, todo mundo com álcool gel, agora a gente faz cumprimentos ali com o cotovelo, mas também as nossas convivências virtuais, né? Surge, então, a ideia, né, da gente pensar como é a nossa presença na rede, né? Será que aquele avatar que está ali, ele realmente me representa? É a Débora que está ali? Né? Ou será que é um avatar da Débora? Isso, em alguma medida, pode nublar um pouco as nossas relações no sentido da gente confiar no outro. Como é que a gente confia no outro? Né? Especialmente quando a gente está socialmente distante. Né? Muito do nosso convívio agora está digitalizado, e a gente precisa confiar para conviver melhor. Então, como é que a gente pode afinar os nossos radares para esses potenciais, enfim, impactos negativos, né, das tecnologias, das novas tecnologias? Como a gente convive dentro desse ambiente que é um ecossistema de informação, mas junto com a informação boa vem a informação ruim, né? Como a gente vai, talvez, lidar com essas estratégias cada vez mais sofisticadas, né, para combate à desinformação e a própria desinformação também se complexificando? Será que a inteligência artificial ela pode estar, né, a serviço do interesse público, a serviço do bem viver, digamos assim? Né? Então, é um diálogo que, na verdade, traz dualidades para a gente, de consequências positivas e consequências negativas, alertas, né, em alguma medida, mas também vários encantamentos, né, e várias oportunidades de aplicações das tecnologias nas nossas vidas. E com isso, eu, na verdade, queria começar um pouco essa nossa conversa. Boa noite, Laura. Boa noite, Nina. Ótimo vê-las por aqui. Infelizmente, a gente não pode estar dividindo esse palco, mas eu adoraria estar dividindo esse palco com vocês. Mas, de toda forma, estamos dividindo essa tela, né? E eu queria, então, começar a nossa conversa passando para a Laura, para que você contasse um pouquinho, né, da sua trajetória, para que você se apresentasse, mas que você contasse para a gente especificamente
que é esse olhar de tendências, né? E como ele se conecta tão diretamente com a tecnologia. Boa noite, Laura. Boa noite, Débora. Boa noite, Nina. Boa noite, todo mundo que está aí. Também queria começar agradecendo a organização do Livimundi e também a Luciane pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e poder falar um pouco sobre algumas coisas que eu tenho aprendido e continuar aprendendo com vocês. Bom, eu sou cientista social, tenho uma carreira em estratégia de marcas, de comunicação, de negócios. Tenho tentado aprender ao longo da minha carreira como olhar dados de uma forma mais acurada, de uma forma mais precisa, e ao mesmo tempo tenho tentado compartilhar isso. Então, eu tenho uma história de profissional como estrategista e ao mesmo tempo como professora, e tento me conectar com muitos ambientes diferentes para tentar manter o meu ponto de vista sempre bem amplo e os meus ouvidos bem abertos. Eu, nesse momento, trabalho, como a Débora falou, na Sparks and Honey, que é uma consultoria que a gente chama de tech-led, uma consultoria que ela é liderada por uma base de infraestrutura e tecnologia muito forte. A gente usa Big Data e algoritmos preditivos e inteligência artificial para entender o que vai acontecer, as principais tendências do que está acontecendo, e com isso ajudar a informar estratégias dos nossos clientes e da sociedade, porque muitos projetos que a gente faz são projetos abertos. A sua pergunta especificamente eu acho ela muito interessante, sobre tendências. Eu gosto de olhar tendências de uma forma que é bem objetiva. Existe o futuro, que é o futuro possível, e o futuro possível é qualquer coisa, né? Qualquer coisa pode acontecer. Se tem estatisticamente alguma chance de que pode acontecer, pode. Aí tem o futuro provável, que é provavelmente é isso que vai acontecer. Mas o futuro que eu gosto de trabalhar e o futuro que eu tento acionar com as pessoas que eu trabalho junto é o futuro preferível. Como é que a gente pode hoje começar a construir o futuro que a gente quer ver? E quais são os diferentes fatores que implicam nesse futuro acontecer e como a gente pode articular para que isso aconteça? Então, do meu ponto de vista, a tendência é a gente olhar para onde possivelmente as coisas iriam, aonde provavelmente elas iriam e como a gente influencia isso para melhor da sociedade, para melhor das pessoas, melhor do planeta, e como a gente faz isso de uma forma com responsabilidade intencional. Então, hoje eu tento usar os dados que eu tenho, as informações que eu tenho, os clientes que eu tenho, que eu trabalho junto com a comunidade enorme que faz parte da minha vida e da vida da onde eu encosto no meu trabalho, para tentar olhar tendências do ponto de vista mais responsável, mais inteligente e melhor para todo mundo. Obrigada, Laura, por essa abertura aqui, enfim, por começar a falar um pouquinho da sua trajetória, mas eu com certeza vou querer fazer algumas perguntas mais nesse sentido. Mas eu queria passar a palavra para a Nina, para que ela contasse para a gente também e se apresentasse um pouquinho, né, contar a sua trajetória, falar sobre a importância da gente pensar principalmente a diversidade, não só no acesso à tecnologia, mas também e principalmente, né, no desenho e na produção de tecnologia. Boa noite, Nina. Acho que a gente... Bom, no momento a gente está com um probleminha de conexão com a Nina, gente, então eu vou voltar, Laura, que eu já fui com a sua primeira fala, anotando uma série de perguntas aqui, especialmente quando você fala dessa diferença, né, do futuro possível para o futuro provável, para o futuro preferível, né, ou talvez desejável. E o uso, né, especificamente de Big Data, de inteligência artificial, para isso, eu queria que você contasse para a gente como conectar, né, como a gente pode usar a tecnologia para construir esse futuro que é preferível, desejável, né, em contraposição a esse futuro que é possível, que pode ser que ele aconteça, mas não necessariamente a gente quer que ele aconteça.
Obrigada pela pergunta. Eu acho que a gente tem aprendido com muitas coisas que a gente tem visto por aí, que muitas tecnologias foram criadas para um propósito, acabaram sendo usadas para outro, né? Então, acho que quando a gente começa a olhar o princípio da tecnologia, pensando em técnicas, pensando no desenvolvimento da ciência e como tudo isso pode ser usado para a gente viver melhor, e a gente consegue olhar vários pontos de vista diferentes. Então, por exemplo, a minha contribuição do ponto de vista de prevenção. Existem várias tecnologias hoje que já conseguem identificar emoção e, eventualmente, doenças através da sua voz. Então, se eu tivesse agora aqui, ouvindo a minha voz, uma tecnologia plugada, ela já poderia estar rodando e diagnosticando uma porção de doenças que eu poderia estar de acordo com o meu tom de voz. Isso realmente pode fazer uma diferença gigante no mundo, imaginando a quantidade de pessoas no mundo que tem acesso a celular. Se a gente consegue conectar uma coisa com a outra. Você, em escala, consegue dar acesso a muitas pessoas que não teriam antes, através de não uma tecnologia cara e sofisticada, mas sofisticada e acessível. Ainda em acessibilidade, a gente consegue usar a tecnologia para diminuir fronteiras e gaps entre pessoas que têm alguma dificuldade de acessibilidade, como, por exemplo, algumas tecnologias que traduzem palavras e ações em cores e, eventualmente, ajudam pessoas surdas a conseguir receber algumas mensagens instantaneamente. E, por fim, sustentabilidade, até porque a gente está aqui, a gente tem uma porção de tecnologias de precisão que vão ajudar tanto as indústrias e as pessoas a usarem menos materiais, como produzir mais acuradamente resíduos. E, por fim, ingredientes que não só vão deixar de poluir, mas vão contribuir para a regeneração de alguns ecossistemas. Então, a tecnologia está em tudo. Tá? Desde a coisa mais próxima da gente, às questões que interferem em comunidades e o que interfere o planeta. Então, quando eu olho tendências preferíveis, eu prefiro olhar para essas tecnologias que eu estava mencionando, a exemplo delas, e fazer com que elas tenham escala mais rápida e que elas consigam impactar a vida de mais pessoas, por exemplo. Obrigada, Laura. Acho que agora a gente voltou até a Nina com a gente, né? Boa noite, Nina. Que bom ter você por aqui. Então, eu volto um pouco à minha pergunta de abertura para você. Queria que você se apresentasse contando um pouco da sua trajetória, mas que você ressaltasse um pouco a importância, né, da gente pensar a diversidade, não só no acesso, mas também à produção de tecnologia. Boa noite. Bom, boa noite, galera. Boa noite, Débora. Boa noite, Laura. Obrigada pelo convite aí, a galera do festival. Como vocês puderam ver, a gente está totalmente dependendo da tecnologia. Então, sem a tecnologia, não é possível nem que eu esteja participando do festival com vocês. Né? Eu sou uma cientista da computação, estou me formando na PUC do Rio de Janeiro. A minha pesquisa é focada em pensamento computacional, é o que eu venho pesquisando aí nos últimos anos de universidade, entre projetos e trabalhos, etc. Eu já trabalhei desde agência de publicidade até empresa de robótica, então eu acho que no decorrer das minhas falas eu posso trazer um pouco dessa experiência para vocês. Principalmente quando eu dei aula para criança, então eu fiquei um bom tempo aí dando aula para criança de tecnologia, sobre programação. Trabalhei em ONG também. Hoje eu estou mais focada nos meus projetos e nos projetos que eu tenho parceria. Então eu tirei um ano para focar em divulgação científica com o Ogunhê, que é um podcast onde eu apresento cientistas do continente africano para mudar a perspectiva de como que nós olhamos, entendemos e percebemos o continente africano enquanto a galera que vive no Ocidente, né? Nós vivemos aqui desse lado, neste outro continente, e muitas vezes a gente comete o erro de achar que no continente africano não existe riqueza de conhecimento, né? Riquezas, no amplo sentido da palavra, nós já sabemos que existe lá, não é à toa que foi muito colonizada, mas o conhecimento a riqueza de conhecimento para entender tudo que eles conseguiram contribuir para a gente até então, inclusive na tecnologia. E também tem o projeto do Computação na Hora,
que é onde eu ensino sobre o pensamento computacional para a galera que não está na universidade ou não está nesses ambientes onde ela vai conseguir obter conhecimento sobre tecnologia de uma maneira mais acessível. Então, se eu pudesse resumir assim, hoje a minha conexão com a tecnologia e o que eu acredito como missão é justamente compartilhar e tornar acessível conceitos para as pessoas, né, por meio de uma tradução. A linguagem também precisa ser acessível, não é só disponibilizar a internet, tablet, aplicativos, etc. Então, basicamente, esse é o meu trabalho, que eu acabo conectando bastante com inteligência artificial, que aí entra o recorte, que é o meu projeto final, sobre algoritmos enviesados e modelos de machine learning. Obrigada, Nina, por compartilhar, enfim, um pouco a sua trajetória. Eu, inclusive, já tive o prazer de ser sua aluna e sei que a sua didática é uma coisa maravilhosa, assim, porque, enfim, como até a Luciane me apresentou, eu venho de humanas. E como uma pessoa de humanas, gente, a gente às vezes tem, enfim, um pouco de medo, de receio, né, de tudo aquilo que é técnico ou de tudo aquilo que é da matemática, né, das exatas, a gente fica sempre com o pé atrás. E eu, enfim, fiz um curso, né, que a Nina foi professora, onde você falou muito sobre a ideia do pensamento computacional. Eu queria talvez só te parar nesse ponto especificamente para que você contasse para a audiência o que é o pensamento computacional e explicasse por que a gente pode aplicar o pensamento computacional a tudo que a gente faz, na verdade, e que ele pode estar impregnado como uma forma, né, de pensar, uma forma de raciocínio lógico tão interessante, né, e que a gente pode aplicar nas nossas vidas. Boa, Débora, obrigada pela oportunidade de falar, porque você sabe, na aula você viu, eu adoro falar sobre esse tema. Para mim, esse conceito deveria vir antes de ensinar a programar ou qualquer coisa relacionada à tecnologia digital. Né? O pensamento computacional é justamente uma forma, é um método de você resolver problemas ou realizar uma atividade. Esses métodos, essa forma, vêm atrelados a conceitos da computação. Então, imagine que ao invés de você sentar na frente do computador, como nós estamos hoje, e aprender a programar Python, antes desse processo, você vai fazer um processo anterior, que não vai envolver o uso de computador, mas vai envolver você aprender os conceitos da lógica de Python por meio de outros materiais manuais. E materiais principalmente que você pode encontrar em qualquer lugar. Então, seja papelão, papel, você pode usar materiais como alumínio, assim, galera, não querendo destruir o meio ambiente, não, mas você pode reaproveitar esses materiais para você criar joguinhos, na verdade. E esses jogos vão trazer a ideia de você aprender sobre os mesmos conceitos que você aprenderia na frente do computador, mas sem você utilizar a tecnologia digital. Então, tira um pouco a gente dessa prisão de que para eu aprender um conceito de computação, eu preciso ter uma máquina, e começa a transferir essa visão para que a gente treine o nosso raciocínio. E aí que esse raciocínio entra nesse uso do dia a dia. Porque quanto mais você pesquisa e aprende sobre esse tema, mais você começa a ficar independente das máquinas. Quando você tem que criar o processo, quando você tem que pensar tecnologia. Como eu estou há algum tempo nessa pesquisa, eu acabo utilizando e aplicando isso no meu dia a dia. Então, faz muita diferença para mim quando eu tenho que estruturar uma plataforma, por exemplo. Vamos dizer que essa plataforma aqui do festival, eu tivesse que estruturar ela. Eu não estruturo ela programando, eu estruturo ela pelo menos num processo de um mês ou 2 semanas antes de começar a programar. Um processo muito mental, um processo muito manual, onde eu utilizo as ferramentas que eu vou ter acessíveis para mim, para eu conseguir imaginar essa solução sem eu usar máquina. Então, é um desafio e é um processo super interessante que consegue colocar a gente mais independente das máquinas, mesmo quando a gente está nesse processo de aprendizado da computação. Obrigada, Nina. Eu sei que quando eu aprendi um pouco sobre o pensamento computacional, eu realmente incorporei, assim, para fazer esse pensamento que é realmente sobre
o desenho, né? Sobre o desenho de uma possível tecnologia, sobre o desenho de um possível projeto, né? E como isso ajuda a gente, em alguma medida, também a compreender as tecnologias. E conversando com a Laura e com a Nina na semana passada, né? A gente estava aqui falando um pouquinho sobre os temas que a gente está abordando nesse encontro, nessa conversa. Um dos temas que, na verdade, transpassa um pouco a nossa atuação, a minha, da Nina e da Laura, é a ideia, né, de gênero, raça e tecnologia. E como essas, talvez, categorias, né, elas permeiam as tecnologias e, em alguma medida, podem significar, né, talvez, ainda mais uma exclusão, né, de determinados grupos que já são marginalizados, ou, pelo contrário, né, vai significar para outros grupos ali um acesso maior, um privilégio, enfim, ao qual nem todos vão poder ter, poder ter acesso ali àquelas ferramentas, enfim. E tem um conceito, né, que eu sempre trabalho, vindo desse lugar, né, dos estudos de gênero, que é o conceito de interseccionalidade, que fala para a gente justamente sobre essa soma ou uma sobreposição, né, de categorias identitárias que, na verdade, fazem mais excluir, né, do que incluir as pessoas. Então, pensar, por exemplo, a minha vivência enquanto mulher branca, né, é muito diferente de pensar a vivência, né, de uma mulher negra. E como essa mulher está se relacionando com a tecnologia, como ela pode utilizar, né, esses recursos, essas ferramentas. Então, eu queria talvez pegar essa ideia, né, da interseccionalidade, né, para pensar essas camadas de opressão e que muitas vezes se refletem em exclusão, né, para pensar como elas também podem fazer o inverso, como a gente pode, com um olhar focado em raça e gênero, né, pensar em tecnologias que moldem, que não, de alguma maneira, que não reiterem esses estereótipos, né, mas sim que moldem tecnologias mais propositivas e mais inclusivas. Então, nesse sentido, eu primeiro queria passar a palavra para a Nina, porque eu sei que seu trabalho é muito ligado, enfim, especificamente à categoria de raça e tecnologia. E depois eu queria passar para a Laura para que ela falasse um pouquinho sobre algumas iniciativas, inclusive, sobre mais mulheres na tecnologia. Nina. Beleza. É uma discussão, raça e tecnologia é uma discussão que voltou à mídia, vamos dizer assim, agora no Brasil novamente, por conta de um último caso, que depois eu posso comentar com vocês que aconteceu no Twitter. Mas antes eu queria voltar alguns anos atrás, né, quando nós estávamos descobrindo a internet, e nessa descoberta da internet, que é a história que todo mundo conta, nas histórias, quando a gente vai revisitar a história da internet, é destacado todas as pessoas que passaram por esse processo de fundação, criação, enfim. A maioria delas, ou se não todas que são compartilhadas com a gente, são de homens brancos. E aí, quando você está entrando, iniciando na área de tecnologia, seja qual idade você tiver, os exemplos são sempre os mesmos, né? Os primeiros exemplos são sempre os mesmos. Steve Jobs, Bill Gates, exemplos, né, de parâmetros Apple e Microsoft. Tem o criador da sigla da World Wide Web, que é o que quer dizer o WW. Todos são homens brancos. Em sua maioria também são homens brancos de classe média ou média alta. E aí, quando você começa a se aprofundar na tecnologia, e se você fizer um recorte de raça, você começa a descobrir que antes dessa história que nos é contada, existiu uma história que é escondida ou é difícil de você pesquisar, vamos dizer que seja assim, que começou no continente africano, com a matemática dos ossos, com a geometria, que começou, que tem uma parte que se iniciou na Índia, que tem pessoas como que tem pessoas que são referências, como a própria a cientista da NASA, Catherine, que teve a sua vida retratada no filme sobre as 3 mulheres negras que trabalharam na NASA em um período que era muito complicado de você ter mulheres negras nessas posições. E essas histórias começam a vir à tona para você, seja por meio da mídia, seja por meio das suas pesquisas. E aí é um momento que você para e começa
a revisar tudo que você aprendeu na tecnologia. Isso aconteceu comigo. Então, quando hoje eu estou falando sobre racismo algorítmico, quando eu tenho que fazer o recorte raça e tecnologia, eu gosto de falar para as pessoas sobre essa história, porque existe a história que nos é contada e existe a história que está escondida em algum lugar e que você descobre só um tempo depois. Né? E são grandes descobertas. Para mim, como mulher negra, foi uma grande descoberta ver as mulheres negras que participaram das criações das tecnologias que a gente usa hoje e, principalmente, entender as origens dessas tecnologias. Então, hoje, quando eu vejo casos como o do Twitter, que eu citei para vocês no início da fala, que foi um caso de racismo algorítmico, e qual foi esse caso? O Twitter, quando você posta foto, postava, porque agora eles estão melhorando o algoritmo, segundo o que eles disseram, quando você postava as fotos, uma pessoa negra e uma pessoa branca, o Twitter, na hora de recortar, que era um recorte automático, a partir de um algoritmo, ele recortava e aparecia a pessoa branca. Né? Quando você fazia essa comparação, a pessoa negra não aparecia. E aí, fizemos barulho na internet, no Twitter, melhor dizendo, nas últimas semanas, marcando as pessoas que a gente conhecia que trabalhavam no Twitter e explicando tecnicamente o que esse erro prejudica a interação e as relações numa rede social. E aí, depois, uma das pessoas responsáveis pelo desenvolvimento me marcou na resposta que eles prepararam, dizendo do erro e dizendo de como que eles vão reparar isso. Mas isso é um caso entre 1 milhão. Né? Por que eu estou dizendo isso? Nem todos os casos de racismo algorítmico, a grande maioria, não teve essa retratação em público com quem denunciou, com quem alertou. Então, é um trabalho que, dentro da minha área de computação, é um trabalho que muitas vezes muitos colegas meus não gostam de fazer, porque a tecnologia, por muito tempo, foi colocada como neutra. Né? Não, olha, a tecnologia não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com religião, e agora nós estamos totalmente dependentes de algoritmo, que é um dos conceitos da tecnologia. Para quem não sabe o que é algoritmo, associe ele aqui a uma receita de bolo. É um passo a passo para você realizar uma atividade ou resolver um problema. Hoje, com essa dependência das nossas interações no algoritmo, a gente consegue perceber as consequências da história só ter sido, na maioria das vezes, contada como se as criações tivessem sido só de homens brancos, porque isso naturaliza uma equipe só de homens brancos devs, por exemplo, desenvolvedores. Eu tenho mania de ficar falando palavras em inglês, gente, desculpa, é uma péssima mania. Mas naturalizou por muito tempo uma equipe só de homens brancos. E agora que a gente tem acesso a essa história, nós conseguimos ter argumentos para questionar essas produções e essas situações. Então, eu acredito que a história é um ponto essencial num debate sobre raça e tecnologia. Obrigada, Nina. É ótimo que você faça esse trabalho de resgate, quase, né? Que é quase que uma escavação ali, é um Indiana Jones, né, da história, de justamente repensar um pouco que histórias são essas que são contadas e quais são as histórias que não são contadas, né? A gente muitas vezes esquece que potencialmente a primeira programadora da história foi uma mulher, né? Ada Lovelace, que criou o primeiro algoritmo, né? Enfim, nessa explicação da Nina, né? Uma tentativa ali de uma receita de bolo. Inclusive, se eu não me engano, essa semana é o dia que comemora a Ada Lovelace, justamente para a gente incluir mais mulheres nos campos, né, da tecnologia e das ciências. Se eu não me engano, é dia 8. Alguém vai poder confirmar isso para mim já já. Mas eu queria agora passar para a Laura, para que você, então, focasse numa dessas outras lentes, né? Que é, então, a lente de gênero especificamente. A Laura, enfim, não só foi reconhecida como Women to Watch, né? Dentro de uma das suas premiações ali de mulheres para serem, enfim, observadas dentro do seu campo.
mas também é criadora de uma iniciativa chamada More Girls. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente, Laura, a importância, né, desse olhar específico para gênero, da inclusão de mais mulheres dentro né, dos campos de inovação, de uma forma mais ampla, né, não só na tecnologia especificamente, mas nos campos de inovação, e que você contasse um pouquinho das iniciativas que você fez até aqui. Obrigada, Débora, obrigada. Bom, primeira coisa eu quero dizer que o More Girls, eu sou embaixadora do More Girls. Ele foi criado, é um projeto incrível que foi criado pela minha xará, Laura Florence, e a Camila Moleta, duas gênias que criaram essa iniciativa para integrar, dar visibilidade, promover o talento feminino dentro da indústria criativa, que também sofre do mesmo mal do mundo inteiro, né? Que é a falta de visibilidade e acesso e um monte de vieses inconscientes culturais que muitas vezes as mulheres acabam sofrendo para conseguir ter acesso às mesmas oportunidades. E eu acho que é disso que a gente está falando. A inequidade não deixa de ser a diferença da jornada e da estrada que cada um de nós vai ter que ter para chegar no mesmo lugar. Quem tem privilégio tem uma jornada mais curta, quem não tem uma jornada infinitamente mais longa. E o trabalho que o More Girls faz é tentar encurtar essa jornada para muitas comunidades femininas, desde a comunidade geral de comunidades criativas femininas, até iniciativas específicas de inclusão que são feitas em parceria com alguns grupos, especificamente. Recentemente, a gente fez uma iniciativa muito legal, durante a pandemia, uma parceria com o Indique Uma Preta, onde o More Girls doou, em parceria, algumas oportunidades educacionais e a gente conseguiu dar acesso a uma porção de conteúdos interessantes para pessoas que eventualmente não teriam acesso a esse tipo de conteúdo, ou por uma questão financeira, ou por não ter acesso, realmente não conhecer esse tipo de conteúdo. Acho que esse é um olhar interessante que a gente pode imaginar qual que é o papel de cada um de nós no seu dia a dia para encurtar essas distâncias, né? Então eu tento fazer isso através da voz que eu tenho, através das conexões que eu tenho, através do que eu sou. Tem um outro ângulo interessante sobre representatividade, gênero, que é essa experiência que eu tive saindo daqui, saindo do Brasil como uma mulher branca e entrando nos Estados Unidos como uma mulher latina. Eu cruzei uma fronteira e me tornei uma minoria. Que a mulher latina, ela é a mulher que fica na base da cadeia alimentar da sociedade americana. Ela ganha menos do que as mulheres negras, menos do que as mulheres asiáticas e, obviamente, muito menos do que as mulheres brancas. Para mim, foi uma experiência muito interessante de interseccionalidade, de encontrar a minha identidade junto com muitas outras. E aí, daria para ficar 2 horas falando sobre isso. Mas eu acho que foi uma experiência muito interessante para me chamar a atenção num outro ponto, que é o ponto da falta de representatividade nos bancos de dados do mundo. E como isso impacta o desenvolvimento de tecnologias e como isso impacta o desenvolvimento de uma porção de soluções. E como eu olho para o futuro hoje e vejo que esse deveria ser um dos grandes vetores de transformação para a gente conseguir ter soluções melhores para todos, de acordo com problemas mais bem representados e realidades mais bem representadas por todos. Isso tem a ver com coleta de dados, evidentemente. E isso tem a ver com uma coisa que a Nina falou agora há pouco, que para mim é muito importante, que é a gente conseguir, tendo dados mais completos e representativos, conseguir olhar para a história de uma forma mais aproximada do que é a verdade. A gente pode até, aumentando a representatividade, diminuindo esses gaps de acesso digital e de acesso a dados de mais e mais identidades diferentes, a gente tem os algoritmos mais inteligentes, representando melhor as pessoas e trazendo uma história que educacionalmente vai levar a gente para um lugar melhor, um lugar que vai ser mais representativo, diverso, com um olhar mais aberto em relação ao mundo.
Obrigada, Laura. Fazendo aqui o parênteses do dia da Ada Lovelace, é no dia 15 de outubro. Então, é já na semana que vem. Enfim, acho que a gente está, inclusive, celebrando de uma forma antecipada aqui o dia da Ada Lovelace. Laura, eu vou voltar para você falar exatamente nesse ponto que você tocou, em relação à representatividade dos bancos de dados, porque eu acho que aqui a gente, né, quando a gente fala de tecnologias, e aqui a gente já mencionou uma série de diferentes tecnologias, muitas delas elas se baseiam em dados para serem desenvolvidas, né? E dado é uma coisa que, às vezes, é tão etéreo a gente compreender exatamente o que é dado, porque dado pode ser muita coisa e nada ao mesmo tempo. E, como você falou, né, os dados eles podem justamente transformar, né, a forma como essas tecnologias vão ser desenvolvidas para melhor, né, para aquele futuro preferível, né, que você começou falando. Então, eu queria só te voltar um pouquinho com essa pergunta para que você esticasse um pouquinho e falasse mais sobre como a gente pode repensar esses bancos de dados e que tipos de problemas, né? Enfim, a Nina já, inclusive, citou o caso do Twitter que aconteceu na semana passada, enfim, em relação ao reconhecimento, né, de pessoas brancas e pessoas negras, mas eu queria voltar para que você falasse um pouquinho mais sobre como esses bancos de dados, né, podem ser, inclusive, uma fonte da gente resolver vários desses desafios de representatividade que a gente está falando. Excelente, obrigada. Essa pergunta ela é muito bem-vinda. Acho que a gente pode olhar os bancos de dados e a questão de representatividade através de 3 diferentes ângulos. Eu acho que o primeiro ângulo é que a tecnologia é feita por pessoas. Então, a representatividade entre as pessoas que desenvolvem tecnologias é fundamental para que você tenha olhares diferentes e você tenha uma visão complementar de diferentes pontos de vista em relação a que tecnologia é essa e para que tipo de problema ela vai resolver. Acho que esse é um ponto importante para a gente pensar. O outro ponto de vista importante para a gente pensar é olhar o tipo de dado que vai entrar para ser analisado dentro de algum sistema, por exemplo. E aí, quando eu falo de que tipo de dado vai entrar, eu vou te dar um exemplo super prático. Vamos pensar, então, que a gente quer entender sobre o que o Brasil está falando. A gente pode pegar, por exemplo, como um modelo de ensaio, todas as matérias de revista, de jornais, das maiores revistas, dos maiores jornais do Brasil, para conseguir entender sobre o que o Brasil está falando. Será que esses veículos sozinhos e os dados que vão vir desses veículos apenas dão conta de representar o Brasil inteiro? Será que quando a gente olha a cauda longa, e não somente a cauda longa, mas quando a gente olha a cauda inteira, a gente não tem canais onde você tem milhares de pessoas falando que não necessariamente são apenas os que são os mais conhecidos ou os mais notáveis, ou os que são mais conhecidos por quem? Quem que decide isso? Quem decide quais são os inputs, da onde que vem os dados de alguma plataforma? Então é sobre isso que eu estou falando. Como é que a gente consegue ter intencionalidade, responsabilidade sobre quais são os dados que vão entrar para serem rodados e solucionar um problema. Muitas vezes a gente acaba dando acesso a uma plataforma, a uma porção de dados que eles não têm o mesmo equilíbrio em relação à representatividade. E isso é melhorado pelo aumento de acesso ao ambiente digital, mas isso é aumentado muito pela intencionalidade, a responsabilidade, a representação de quem está ali desenhando aquelas plataformas, aqueles algoritmos que vão lidar com aquele tipo de dado. E, por fim, existem uma porção de outras tecnologias que você pode usar para conseguir trazer essa melhor representatividade, esse melhor equilíbrio. Basta a gente aplicar um pouco de modelo estatístico e também poder aplicar, por exemplo, a gente faz lá na minha empresa, a gente criou alguns robôs digitais que eles mimetizam perfis de pessoas que têm pensamento muito diferente do pensamento que o nosso time tem.
Então, o nosso time, ele tem uma boa representatividade de gênero, uma boa representatividade cultural, uma boa representatividade de raça, mas eu diria que ele não tem uma boa representatividade assim de todos os pontos de vista políticos possíveis. De todos os pontos de vista, talvez com uma amplitude maior de visão de mundo. Só que isso deve ser considerado na hora que a gente vai programar o sistema. Se eu quero que o sistema me traga o que o mundo está falando agora, o que está acontecendo e para onde o mundo vai, para onde esse futuro vai acontecer, eu quero que também seja considerado nesse banco de dados pessoas que não estão representadas entre nós. Então a gente criou essas máquinas que elas trazem informação de lugares onde a gente não naturalmente iria buscar e consegue trazer esse equilíbrio melhor. Porque acho que uma das grandes questões que a gente enfrenta hoje no mundo, com os algoritmos especialmente, é que muitos deles acabam alienando universos que não pertencem à nossa realidade. E isso faz com que as pessoas que não têm essa consciência fiquem sem saber que essas realidades existem, ficam sem considerá-las e acabam questionando até a sua percepção do que é verdade e do que não é verdade. Excelente, Laura. E, na verdade, você levou a gente para o ponto exato que eu queria e a gente não combinou isso, que é justamente da gente falar um pouquinho sobre, enfim, uma série de termos, né, que agora está navegando, enfim, de diferentes formas. A gente fala sobre fake news, sobre desinformação, sobre pós-verdade, e eu acho que você tocou justamente nesse ponto. E que incrível saber que vocês programam robôs sociais, né? Enfim, esses social bots, justamente para trazer a visão oposta daquilo que vocês pensam, né? A forma como as redes sociais se organizam, né, através de algoritmos de interesse especificamente, faz com que a gente fale, né, cada vez mais dentro das nossas bolhas, né, e faz com que a gente não consiga, talvez, manter de uma forma muito ativa esse olhar para o diferente, esse olhar para quem às vezes pode até ser completamente oposto da gente, né? Quando a gente fala de política, então, aí nem se fala, né? Se a gente no Brasil não pode discutir futebol, a gente também acrescentou política a esse caldeirão das coisas que a gente não pode falar, pelo menos nos almoços de família, nem nos almoços de Natal. Mas o que a gente vê nessa transformação, né? Eu falei um pouco justamente dessa ideia de um ecossistema de informação, porque dentro de um ecossistema a gente vai ter, né, coisas boas, coisas ruins, coisas positivas e negativas, que justamente complexificam um pouco a forma como a gente experiencia, né, como a gente vive aquele determinado ecossistema. Então, a gente falou até aqui de um monte de desafios que são trazidos, né, que são relações diretas, né, do impacto que a tecnologia tem nas nossas vidas. Falamos muito sobre acesso, né, falamos sobre quem é que desenha a tecnologia também, né? Então, quem é que está do lado dessa produção, quem é que conta a história do desenvolvimento das tecnologias, quem é que conta a história do desenvolvimento das inovações. Mas uma vez que a gente está dentro desse espaço virtual, né, que de verdade não tem mais muito dentro ou fora, a gente vive esse espaço virtual de uma forma que é muito difícil da gente separar aquilo que é virtual e aquilo que não é virtual. Mas uma vez que a gente está dentro, que tipo de conteúdo ou que tipo de informação a gente está consumindo? Que tipo de informação a gente está produzindo, né? Como é que a gente pode, talvez, acabar exacerbando essas diferenças, esses preconceitos, né? E aprofundando ainda mais essas bolhas, né, através ali de, enfim, de uma reprodução de discurso de ódio, de uma intensificação da desinformação, né, da veiculação, do compartilhamento de desinformação. Isso, em alguma medida, vem abalando as nossas relações de confiança, né, e também de desconfiança, porque se a gente pensar, né, que, enfim, eu só então confio naquele conteúdo que chega para mim no meu grupo da família, como é que eu vou pensar, talvez, diferente das pessoas que fazem parte já desse meu grupo, né? Então, os nossos próprios vieses, né, a forma como a gente pensa, talvez vai reiterar ali a informação que a gente quer consumir, que a gente quer receber, e a gente não vai conseguir sair muito daquilo, né?
Então, talvez, né, olhando para esse emaranhado de coisas, a gente inclusive sinta ali um receio em relação ao uso da tecnologia de uma forma totalizante, né? Em inglês se cunhou esse termo ali do techlash, né, que seria ali uma reatividade ao uso da tecnologia, ao desenvolvimento das novas tecnologias. E talvez a gente esteja vivendo esse techlash, né? A gente está vivendo ali uma reatividade de dizer, puxa, isso aqui não me faz bem, isso aqui não fez bem para a humanidade, né? Mas como é que a gente pode pensar esses desafios específicos, né, que estão relacionados à desinformação, que estão relacionados à própria as nossas relações de confiança dentro desse ambiente virtual, né? E como talvez a gente pode, né, se esquivar ali, né, dessas coisas que vão passar pela gente, que estão nos atravessando de toda forma. Então, eu queria, enfim, devolver para vocês duas, na verdade. Laura, se você quiser continuar, justamente porque você fez esse gancho, falando um pouquinho sobre verdades, né, no plural, e você falar um pouquinho para a gente de como a gente pode conviver nesse mundo onde a confiança está sendo, talvez, cada vez mais, né, assoberbada ali por diferentes questões relacionadas aos impactos das novas tecnologias. Obrigada, Débora. Eu acho que a coisa mais importante que eu vejo, que vem na minha cabeça quando eu penso nesse ponto, é a educação. É muito claro como as pessoas têm muito pouco conhecimento da falta de amplitude de visão que essas tecnologias estão ocasionando na vida delas. Né? Quando a gente, retomando aquele ponto que eu estava dizendo, o problema dos algoritmos, e aí tem a ver com eles terem sido criados para uma coisa e eles acabaram enveredando para outra coisa, eles foram criados para que você tivesse relacionamento, tivesse mais próximo das pessoas que gostam de você, que interagem com você, que você tem alguma afinidade. Só que isso, numa escala gigante do planeta, acabou criando o que você chama de bolhas, né? Pequenos grupos, pequenas comunidades que pensam de forma semelhante e se consomem do ponto de vista de conteúdo e de cultura. O problema é que as pessoas não têm o conhecimento disso que a gente está falando. Elas não sabem que elas estão numa bolha e que elas estão deixando de consumir uma porção de outros tipos de conteúdo, outros pontos de vista, porque elas não estão sendo expostas a isso. Então, quando isso de alguma maneira aparece já em forma de confronto ao ponto de vista delas, e aí as pessoas tendem a não querer o confronto, ou tendem a não querer o conflito, o que acaba atrapalhando bastante o encontro de ideias diferentes. Então, quando eu falo de educação, eu acho que esse é o primeiro ponto. As pessoas entenderem que a timeline delas foi criada, desenhada por elas, mas com uma ajuda gigante dos algoritmos, e acaba ficando um monte de coisas de fora que elas não enxergam. Não porque elas não querem, mas porque é assim que as coisas são desenhadas, até para economizar a vida dos servidores, em vez de todo mundo ver todo mundo. Isso poderia começar a mudar um pouco o rumo dessa história. Uma outra coisa importante que tem a ver com as fake news, como a gente está dizendo, é que, historicamente, fica muito difícil para as pessoas entenderem o porquê que elas têm que verificar uma informação que quem passou foi a irmã dela, que quem passou foi a melhor amiga dela. Se a amiga dela escreveu para ela e pediu compartilhe sem dó, por que ela vai questionar aquilo? Então, a questão da confiança entre as pessoas, ela acaba hoje sendo questionável e questionada em virtude de todo esse setup de tecnologia, mas ela tem uma grande influência da falta de conhecimento que as pessoas têm de como a tecnologia está influenciando o comportamento delas. Eu acho que um vetor importante de transformação para a gente construir esse nosso futuro preferível seja de trazer esclarecimento para as pessoas, seja a gente aproximar diferentes gerações, que pode ser um vetor importante para ajudar nessa transformação, já que as pessoas precisam de pessoas que elas confiem para dar esse tipo de informação para elas, seja, como a Nina estava dizendo, a gente
estar mais atento e chamar mais atenção dos algoritmos quando eles fazem isso. Tá entre algumas iniciativas, como a do Sleep Giants, por exemplo, que está chamando a atenção de algumas empresas em relação ao investimento em alguns portais e alguns sites que não necessariamente estariam de acordo com os seus pontos de vista, mas fazem isso com, não diretamente, mas em virtude da compra daquele espaço por alguns robôs que dizem vender os melhores espaços. Então, como você estava trazendo, eu acho que é um ecossistema que ainda está muito no início, ele está muito enviesado, mas ainda bem que a gente agora tem consciência de como a tecnologia ela acaba tendo um lado sombrio, que é muito ruim, porque ele acaba perpetuando algumas questões profundas culturais que a gente tem, e que a gente pode começar a transformar isso no nosso dia a dia, conversando com as pessoas que estão do nosso lado, chamando a atenção das plataformas para elas corrigirem os algoritmos e ajudando as pessoas a cada vez navegarem melhor, porque fake news é uma realidade cultural que a gente não pode negar, a gente tem que lidar de frente. Com certeza, Laura. E é isso, né? A gente talvez está acostumado, ou enfim, está ouvindo muito esse termo, esses termos agora, mas fake news, nem desinformação é novo, né? Na política, fake news é usada desde a Grécia Antiga, né? Para fazer ali propaganda eleitoral para determinado candidato. Então, isso não é de hoje, isso não é novo, né? Talvez o que é muito novo é a forma, né, e a massificação disso, né? Uma vez que falamos justamente que a gente não está nunca desconectado, que a gente não consegue estar apartado desse ciberespaço, a desinformação ela nos atravessa assim como também a boa informação. Nina, passo para você um pouco para também comentar isso e queria talvez te ouvir especificamente falando sobre como a inteligência artificial também está dentro desse emaranhado. Eu acho que, além dos pontos que a Laura já levantou, muito bem, principalmente em relação à educação, para mim, nada funciona sem educação. Não tem como uma sociedade funcionar sem ter acesso ao básico, né, de entendimento para construir um pensamento crítico. Eu diria que também é o entusiasmo com a tecnologia. O que a gente vê hoje do reconhecimento facial, o que nós vemos hoje de bots, o que nós conseguimos vivenciar hoje sobre fake news no formato tecnológico, tudo isso vem sendo construído há muito tempo. Então, se hoje é possível um reconhecimento facial que tem vários questionamentos em volta dessa tecnologia, principalmente na sua utilização, se hoje é possível que isso aconteça, em 1973 foi o ano que o primeiro algoritmo e o primeiro produto, vamos dizer assim, melhor nem chamar de produto, chamar de solução, com reconhecimento facial foi criado dentro de uma universidade. Então, primeiro é desconstruir essa visão de que a gente está vivendo num momento... Nossa, olha, o avanço que aconteceu... Eu sou um pouco cética, talvez por eu ser da ciência da computação e saber algumas coisas que não são tão uau como a galera pensa, porque a inteligência artificial são algoritmos, né? E hoje nós estamos vivendo o que há 20, 30, 40 ou mais do que isso atrás estavam tentando fazer acontecer. Está acontecendo agora. Então, eu acredito que esse entusiasmo das empresas de tecnologia em determinadas soluções para a sociedade, de você construir sem testar, de você colocar na rua sem um teste, sem você saber se sua base de dados está inclusiva o suficiente, não só diversa, mas inclusiva o suficiente, sem saber se a sua solução, qual o impacto da sua solução na sociedade, e tem como você, pelo menos, se prevenir e saber esse impacto se você envolver outras áreas que não sejam só as áreas exatas. Então, esse entusiasmo atrelado a essas questões, para mim, me preocupa, porque acelera um processo na sociedade que nem todos os campos estão preparados. Por isso que dizem muito. Universidade tem um momento de aceleração diferente de empresas. Enquanto na universidade a gente está estudando diversos tópicos que empresa já está
no nível 2, né, a gente não tem esse encontro entre pesquisa, como testar, aprender os métodos com você colocar na rua. Tem empresas que conseguem fazer isso, mas se perdem nesse entusiasmo. E eu acho que esse entusiasmo, no mau sentido da palavra, ela, junto com uma falha na nossa educação, no sistema educacional brasileiro como um todo, fazendo recorte para a educação tecnológica, prejudica enquanto ao entendimento, ao questionamento dos usuários. Então, eu sei entender o que é Twitter, o que é Instagram, o que é Facebook, eu estou fazendo recorte de rede social porque é o que a gente está mais vivenciando no momento. Se eu não entendo que elas são mídias sociais e o que elas estão me controlando ou não através de algoritmo, eu não vou saber questionar. Então, quando determinados assuntos acontecerem, determinadas denúncias acontecerem, eu não vou saber como me posicionar. E aí, se eu recebo uma fake news da minha irmã, da minha amiga, pessoas que eu confio, essa relação sendo intermediada por uma tecnologia, eu não vou desconfiar da tecnologia que ela está utilizando, porque eu não entendo ela totalmente, então eu não posso ter um pensamento crítico. Então, eu acho que essa falha da gente conseguir desenvolver o pensamento crítico não é o acabar com o analfabetismo. Bom, vocês entenderam, digital. É justamente desenvolver o pensamento crítico nas pessoas, porque nós somos seres racionais. Né? O ser humano é racional, mas a gente precisa desenvolver algumas habilidades. Né? A gente não nasce sabendo todas. Então, eu acho que é isso. Vem a história, vem o entusiasmo de achar que a gente chegou no ápice de tudo. E não, galera, sinto dizer, a gente ainda não chegou nem próximo do que pode ser feito com a tecnologia. E eu também não sei essa resposta, porque a gente está vivenciando muitas mudanças neste momento. Obrigada, Nina. Eu acho que você reiterou e, na verdade, dividiu um pouco quando a gente fala, né, sobre o porquê que a gente fala tanto sobre educação como um caminho, né, de combate à desinformação, é justamente no ponto sobre o pensamento crítico, né, sobre esse desenvolvimento de um pensamento crítico para que a gente possa consumir informação e nós mesmos fazermos quase que uma curadoria daquilo que é bom, daquilo que não é bom, daquilo que nos interessa, daquilo que não nos interessa, né? Mas eu acho que você chama atenção para um ponto que também é fundamental, que é falar sobre educação digital especificamente, né? Então, não sei vocês, mas durante a pandemia eu virei professora de tecnologia, né, explicando ali para meus familiares como as coisas funcionam, como é que faz uma videoconferência, que plataformas usar, que plataformas não usar, o que é um algoritmo, o golpe de WhatsApp, que, enfim, inclusive tem estudos comprovando que aumentou, assim, num número sem igual durante a pandemia, a quantidade de golpes de WhatsApp, e são conceitos que às vezes são tão técnicos, né, que tem ali uma tecnicidade tão complicada que eu volto no seu ponto inicial, Nina, que eu sou muito fascinada mesmo, que é a ideia da gente traduzir, né? Não é só sobre, enfim, esse conteúdo está disponível, porque é isso, se você abrir hoje, vai lá num buscador, procura o que é algoritmo, vai estar escrito o que é algoritmo. Vai ter, inclusive, uma conta matemática incrível, enorme, para explicar o que é algoritmo. Mas, assim, quando eu digo que um algoritmo é uma receita de bolo, a minha avó entende que um algoritmo, né, ela consegue compreender e entender por que aquilo funciona daquela forma, como é que isso funciona. Né? Inclusive, minha avó aprendeu como fazer ligações de WhatsApp por vídeo essa pandemia, gente, então não fiquei sem vê-la completamente, estou muito feliz de não estarmos completamente desconectadas, né? Mas além da educação, que eu acho que é sempre uma transformação que é a mais significativa de todas, talvez, mas inclusive é a que, enfim, talvez demore um pouco mais, né? A gente pode falar aí sobre transformações nas bases nacionais curriculares, a gente pode falar sobre uma série de outras transformações e medidas que usam essa estratégia de educação midiática e de educação digital.
Mas eu acho que a Laura tocou justamente numa outra estratégia, né? Que é a gente fazer uma pressão em relação, por exemplo, às plataformas, né? E aqui eu me refiro especificamente às plataformas de mídias sociais, para que, né, tragam mais transparência, para que tragam, enfim, mais informações sobre como funcionam, sobre como não funcionam, né? Duvido que algum de vocês já tenha se dado o trabalho de ler lá os termos de uso, né? Os padrões de comunidade, daquilo que você pode fazer e daquilo que você não pode fazer dentro das redes sociais. Então, tem limites, né? E o próprio caminho da regulação, que pode ser, inclusive, um outro caminho aí, né, da via pública, efetivamente, do poder público, né, de regular a forma, né, como esse desenvolvimento de tecnologia vai se dar. Pode ser que a gente caminhe para um lugar, né, de uma regulação muito intensa e restritiva, que, inclusive, também não é o que a gente quer, né? Porque ali a gente cai, né, a gente passa do limite e pode, inclusive, censurar a liberdade de expressão, liberdades fundamentais. A gente quer uma regulação, né, que seja boa, que realmente dê esses limites, né, para que essas consequências negativas não sejam, enfim, experienciadas pela gente, para que a gente não viva essas consequências negativas dos impactos das novas tecnologias, mas sim que a gente possa, né, de novo, conviver ali em harmonia, né? Falamos muito sobre as tecnologias não serem neutras, né? E, ao mesmo tempo, nós sermos ciborgues também, né? Estamos aqui, eu estou aqui, inclusive, com aparato para poder conversar com vocês, porque a gente não consegue estar desconectado das novas tecnologias. E aí, eu queria talvez caminhar um pouquinho, né, para daqui a pouco a gente vai começar também a receber mais perguntas da plateia, enfim, que não é uma plateia aqui conosco, mas uma plateia que está aí, cada um na sua casa assistindo a gente. Mandem para nós, enfim, perguntas do público, perguntas pelo YouTube, pelo chat. Mas antes de eu pegar as perguntas, eu queria, na verdade, só jogar para vocês duas, para que a gente talvez saia numa nota um pouco mais positiva dessa nossa conversa, né, desse nosso debate. Falamos um monte sobre muitos desafios, mas a tecnologia ela apresenta muitas oportunidades, né? Laura, inclusive, já começou mencionando, né, alguns dos potenciais bons usos das tecnologias, mas eu queria novamente enfim, pedir para vocês falarem um pouquinho sobre quais são essas oportunidades, né? O que vocês estão vendo, o que vem por aí, né? Quais são os bons usos das novas tecnologias que a gente está vendo? Como a gente pode, inclusive, né, pensar em novas tecnologias para mitigar os impactos, enfim, das mudanças climáticas, ou mesmo, né, para mitigar os impactos das desigualdades sociais e desigualdades identitárias? O que vocês estão vendo de bom que a tecnologia vai trazer para a gente? Vou começar pela Laura dessa vez. Bom, acho que eu já mencionei algumas aplicações e alguns usos interessantes de tecnologia. Então, a gente fala sobre tecnologia ajudando as pessoas a viverem melhor, ajudando a prevenir doenças, ajudando a prevenir desastres naturais, ajudando a proteger as pessoas de eventuais questões de saúde importantes através das questões biométricas, através do acompanhamento de pragas, acompanhamento de insetos, do acompanhamento de como o aquecimento global está influenciando na vida das cidades e do campo, e aonde que isso tem a ver com a prevenção e o dia a dia das pessoas. Acho que também tem um outro ponto importante, que a tecnologia conseguir também melhorar muito as questões de acessibilidade das pessoas e ampliar as nossas possibilidades, né? Lá a gente fala sobre o conceito dos super-humanos, que é quando a tecnologia ela não manda na gente, a gente manda na tecnologia. Então ela acaba aumentando as nossas capacidades muito mais do que determinando as nossas ações. Então, quanto mais intencional a gente for em usar a tecnologia para isso, para a gente ser melhor e para a gente conseguir fazer mais, muito melhor. Hoje eu trabalho com uma plataforma de tecnologia que consegue ler para mim 1 milhão de dados e fazer uma análise em 10 segundos. Eu não conseguiria ler 1 milhão de dados e fazer uma análise em 10 segundos, mas se essa plataforma faz isso para mim, imagina como eu posso usar o meu tempo muito melhor.
para conseguir fazer raciocínios e conseguir ir muito mais longe. E como eu dei alguns exemplos também, questões de sustentabilidade. E aí tem um ponto que eu queria fazer sobre um dos meus grandes desejos para o futuro, né? Além de educação, mas acho que tem um pouco a ver com isso. A gente falou sobre o maior acesso das pessoas à tecnologia. A gente já está vendo uma massificação enorme da digitalização das tecnologias. Das pessoas terem mais acesso aos meios digitais e, portanto, as pessoas começam a cada vez mais deixarem os seus dados e os seus passos no universo digital e na nuvem. O que acontece é que, junto com isso, elas acabam doando os seus dados. Elas acabam doando os seus dados digitais, os seus dados biométricos. Eu dei a minha digital para o meu banco, eu dei o meu polegar para a empresa de telefone celular, e muitas pessoas deram o rosto delas para um aplicativo, brincar, colocar máscaras, fazer algumas coisas com isso. Mas a gente precisa falar de educação e de responsabilidade. E aí, do ponto de vista de impacto, tem uma questão maravilhosa da aceleração que essa inclusão digital consegue promover para o mundo inteiro, e a diminuição, se a gente for intencional disso, da inequidade digital e da representatividade nos dados de pessoas de mais diversos perfis. Mas, por outro lado, quando a gente fala dos dados que a gente doa, a gente deveria aumentar os níveis de educação e também aumentar o nosso pleito pela propriedade desses dados. Então, a minha digital, o meu polegar e o meu rosto deveriam ser meus. E eu deveria emprestar, se eu quisesse, esses dados para essas empresas. E poderia ter o direito de pegar esses dados de volta. Então, uma das coisas que eu e os meus colegas, a gente fala bastante, e eu acho que deveria ser parte do meu futuro preferível, e eu vou fazer o que eu puder dentro desse sentido, é conseguir garantir que o direito aos dados, a propriedade dos dados pelas pessoas, seja um dos direitos humanos daqui para frente. Porque o risco que a gente corre com essa enormidade de dados são as pessoas perderem mais direitos ao invés de ganharem mais direitos. Obrigada, Laura. Essa ideia, inclusive, é muito fascinante, né? Da gente quase que ter uma soberania sobre os nossos próprios dados, né? Da gente ter a propriedade sobre eles para que a gente manipule aonde eles estão, aonde eles não estão, quem pode usar, quem não pode usar, né? Inclusive, no Brasil, recentemente, acho que agora já vão fazer 3 semanas, se a minha memória não está falhando, aprovamos finalmente a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, é importante a gente entender para onde a gente está indo, né? Se dados são o novo petróleo, a gente precisa também pensar em quais são as regulações importantes para isso. Eu queria passar para a Nina, para ela fazer também essas considerações, pensando essas oportunidades da tecnologia, apesar de, como ela, em alguma medida, também ter, enfim, ser um pouco cética às vezes, mas eu acho que tem muitos potenciais interessantes para a gente pensar. Nina. Boa. Eu acho que a gente acaba falando tantas coisas a melhorar a tecnologia por a gente justamente estar vivenciando e estar tendo que vivenciar muitas revoluções que vêm mais com o lado negativo do que com o lado positivo. E aí, quando eu paro para pensar no lado positivo, eu tenho alguns pontos que sempre que você pensa o lado positivo, você pensa também uma melhoria para esse algo positivo que já está sendo feito. Mas, enfim, tem uma nova modalidade, nova não, mas que ganhou notoriedade, que é a telemedicina, durante a pandemia, e que eu vi que tem ajudado muitas pessoas, seja o atendimento psicológico das terapias, onde está tendo um crescimento e um diagnóstico acelerado de pessoas com ansiedade, com depressão durante esse Covid, durante esse isolamento que nós estamos vivendo forçadamente. Então, eu vejo que é uma área que tem, eu vejo que tem promessas boas no uso da tecnologia. Eu acho que um outro exemplo para a gente evitar a infecção de mais pessoas que trabalham
médicos, enfermeiros que estão diretamente e na linha de frente desse combate, foi começar a pensar o uso de robôs para diagnosticar ou passar a primeira fase do diagnóstico com os seres humanos. Então, eu vi isso em alguns países do continente africano, como Ruanda. Eu vi isso acontecer um pouco na Alemanha. E eu fico contente. Eu gosto da área de robótica, mas eu fico contente de estar sendo utilizado esta área da robótica também para algo efetivo, e não somente para entretenimento, como a gente vê muitos casos de usos. Um outro caso de uso, de bom uso da tecnologia, é em relação ao aprendizado de idiomas. Né? Então, muitas vezes, eu sei que tem esses questionamentos sobre o uso de tradutor ou não, mas muitas vezes o constante uso das pessoas, de tradutores, a possibilidade de elas usarem aplicativos onde elas vão se comunicando ou com pessoas nativas ou com um algoritmo que reproduz falas nativas, ajuda elas a acelerarem o processo de aprendizagem de um idioma, e também dá possibilidades de você aprender de forma mais tranquila, mais leve, né? Não só dentro de uma sala de aula, como normalmente são os cursos de inglês. E muitas vezes esse acesso está gratuito na rede. Então, para quem tem, claro, acesso à internet ou a um dispositivo para utilizar, isso é muito bom. Então, para a educação, a parte de idiomas, eu acho que é um bom uso. Eu não acho que tira, neste momento ainda, não tira o trabalho dos professores de inglês, porque professor... Eu sou de uma linha que eu não acredito que os professores vão ser substituídos por robôs. Isso é chocante para algumas pessoas, mas é isso, galera. Eu não acredito nisso, porque eu acho que nós sempre precisaremos dos seres humanos direcionando e ajudando na organização de todo o conhecimento acessível que a gente tem com a internet. Então, essa é a minha resposta hoje em relação a isso. Mas eu vejo um bom uso para quem está aprendendo idiomas. Eu vejo um bom uso nesse momento para quem precisa... como os idosos que às vezes moram sozinhos ou que vivem sozinhos e precisam de cuidados constantes, né? Seja para se movimentar pelo próprio cômodo, seja para comer, etc. Então, eu vejo um bom uso de robôs assistivos, da robótica assistiva neste modelo. Eu vejo um bom uso até do que a gente está vivenciando neste momento agora, às 8h14, da gente conseguir fazer essa troca, porque é isso que para mim é uma troca de conhecimento aqui nesse festival, um festival totalmente online. Tudo isso que eu falei passa por um pequeno ponto que eu acho que a gente precisa melhorar, que é o acesso à internet e o acesso aos dispositivos. Mas isso é um problema que a gente vai resolver a longo prazo. Nisso eu tenho esperanças, mas eu vejo que essas movimentações têm gerado uma mudança significativa e mudanças boas para a gente. Que ótimo, Nina. Eu também estou aqui na torcida para que a gente considere acesso à internet também um direito universal, né? Agora Laura também falou sobre uma outra possibilidade. Então, quais são esses futuros preferíveis que a gente quer? Certamente um futuro onde acesso à internet seja igual ao saneamento básico. Eu tenho algumas perguntas aqui do público para vocês. Eu queria direcionar a primeira para a Laura. Uma pergunta do Alexandre Rosa, e ele diz: essa deficiência na representação dos algoritmos constitui talvez uma queima de livros, digamos assim, na era tecnológica? Laura. Acho que potencialmente poderia ser, mas não é isso que nós vamos deixar acontecer. Acho que até hoje a gente teve muita queima de livro ou a gente ignorou pelos vieses culturais essa história para ser representada. Eu acho que está muito na hora agora da gente corrigir os algoritmos e corrigir a representatividade de dados para a gente ser surpreendido pela história, ser surpreendido por todo esse legado que muitas vezes não está sendo considerado e, portanto, as pessoas estão deixando de aprender com eles e pautar as suas vidas. Eu, honestamente, acredito muito nos vieses subconscientes. Acho que todas as pessoas, e eu me incluo nisso, em algum momento tiveram que passar por uma porrada racional para entender o quanto esses vieses
são inerentes e são aprendidos desde que a gente nasce, para a gente começar a racionalmente fazer uma correção da nossa rota e ajudar a corrigir uma porção de coisas que a gente passa a enxergar que a gente não enxergava antes. Então, eu não sei se as pessoas que programaram os algoritmos, que trazem os dados, necessariamente tinham a intenção de queimar os livros, mas elas queimaram. O que eu acredito agora na intencionalidade, a responsabilidade de quem constrói daqui para frente, ter certeza de que os níveis de representatividade vão aumentar vertiginosamente, porque esse é o mínimo que a gente tem que fazer para a história ser construída de uma maneira melhor daqui para frente. Obrigada, Laura. Fiquei até arrepiada aqui de lembrar de queima de livros, enfim, que é realmente algo tão horroroso, eu acho, né? Tantos episódios horrorosos que a gente tem de queima de livros ao longo, né, da nossa trajetória enquanto humanidade. Eu tenho uma outra pergunta aqui também para a Nina, se o pessoal puder colocar aqui para mim, só para a gente fazer também aqui um equilíbrio de perguntas. Estamos chegando agora já no nosso quase final do dia, mas a gente, enfim, vai seguir ainda essa programação ao longo dessa semana inteira com muitas coisas incríveis. Nina, é uma pergunta para uma dupla de Cristinas, na verdade, a Cristina Aragon e a Cristina... não, é uma Cristina e outra Cristiana, perdão, gente. Então, a Cristina Aragon e a Cristina Hertal. Elas perguntam, queria ouvir mais sobre a didática do uso de materiais, né, como papel alumínio, etc., alguns que você citou, na programação. Ai, boa. Obrigada pela pergunta, Crises. Tentei falar no plural aí para as duas Cris. Então, logo que eu comecei a dar aula para criança, eu fui pensando materiais. O primeiro material que eu pensei foi sucata. Então, eu trabalhava muito com sucata de informática, onde a gente desmontava e conhecia os periféricos, os componentes, né, de cada dispositivo que a gente tinha acesso, a gente conseguia doações. E depois disso, a gente pensava como que a gente conseguiria transformar ele ou numa obra de arte ou pensar ele em um outro dispositivo. Então, começamos trabalhando muito nessa linha das sucatas, com essa ideia. Depois passamos a construir jogos de tabuleiros, que aí envolve o uso de papelão, o uso de papel. Depois eu comecei a fazer oficinas, que é uma seguinte oficina. Essa oficina é um pouco confusa, mas eu vou tentar explicar. Sempre em dupla, aonde, por exemplo, eu e a Laura somos uma dupla. E eu quero que a Laura desenhe um livro. Mas eu não posso dizer para a Laura que eu não posso dizer assim, Laura, desenhe um livro. Eu não posso dizer isso, que isso é muito fácil. Eu tenho que escrever comandos para a Laura, e a Laura, lendo esses comandos, ela vai fazendo o desenho. Né? Papel e caneta que a gente usa. Os que adoram arte usam canetinhas, giz de cera, e eu deixo à vontade isso. Então a gente fazia essa oficina que era muito divertida, onde dava para colocar trabalhar com eles. Desenho, desenho, articulações, né? Você fazer as coisas usando mais as mãos do que ficar parado e usando somente a mente. E o raciocínio para construir o passo a passo, o algoritmo. Então, é uma atividade que eu curto bastante fazer. Esses são alguns exemplos que eu fui adequando de acordo com a turma, faixa etária e afins, assim, que eu ia trabalhando. Mas esses foram os exemplos que eu mais trabalhei. Jogos de tabuleiros, principalmente, assim. A gente pensar jogos de tabuleiros e construir jogos de tabuleiro jogar jogos de tabuleiro e construir são duas coisas diferentes. E o construir um jogo de tabuleiro é muito divertido, porque permite que você se veja como um profissional ou uma pessoa que você nunca pensou que fosse antes. Então, se a gente agora construísse um jogo de tabuleiro parecido com o jogo Dama, não sei quem lembra de jogar do jogo de Dama, se a gente construísse um tabuleiro assim, e eu virasse e falasse, eu quero ficar como designer, eu não quero ser a programadora, eu quero ser a designer. E designer tem um papel de processo, não é deixar as coisas bonitinhas, o designer tem um papel importantíssimo do trabalho de um processo, de um projeto. Então, para mim, sempre foi muito divertido sair da zona de conforto enquanto programadora.
Nina, já quero saber quando é que vai ser a próxima oficina para eu me inscrever, por favor. Me chama para ser sua dupla. Eu quero ser sua Pode dupla. deixar, Eu amei. Laura, vou te chamar. Então a gente vai Me fazer chama. uma dupla aqui e aí a Nina ensina a gente a como construir, porque eu achei divertidíssimo, Boa. gente. Eu tenho aqui ainda uma última pergunta que na verdade é para vocês duas, enfim, fiquem à vontade para responderem, que fala um pouco aqui sobre essa distinção, talvez, entre o real e o virtual, né? Mas é uma pergunta que foi feita pela Ana Lavaquial, e ela pergunta como conciliar a nossa reputação digital com a nossa reputação real, digamos assim. Então, jogo esse desafio para vocês responderem aqui. Pode começar, Laura, fica à vontade. É só porque a pergunta é difícil. Faz isso comigo. Ana, obrigada pela pergunta. Olha, eu acho que essa pergunta é excelente e eu acho que a gente tem que pensar sempre como é que a gente consegue trazer o nosso eu inteiro para o mundo digital com uma consciência absoluta que aquilo é uma sociedade, é uma comunidade. Eu acho que muitas vezes, até por causa da bolha, as pessoas esquecem que a gente está sendo observado, que aquele universo é um universo em que a gente vai estar como se a gente entrasse num evento. Então, acho que a gente construir a nossa reputação digital, eu acho que passa muito pelo pensamento que a gente aprendeu a vida inteira sobre a nossa reputação se a gente vai numa festa. Então, eu pensaria dessa forma. A gente precisa construir qual é a nossa história, a gente precisa ter certeza de que os nossos passos vão ser observados pelas pessoas e que a nossa reputação ela vai ser construída pelo que a gente fez, mas vai ser construída muito pelo como os outros se referem de nós, em relação a gente. Então, tem a ver com todos os momentos em que você encosta em outras comunidades, tem todas as pegadas que você deixa, pelas falas que você fez, pelos passos que você deu, pelo trabalho que você gerou, tem a ver com o que você escreve, tem a ver com o que os outros escrevem de você. Então, eu pensaria muito cuidadosamente que não existem espaços separados no mundo digital, porque no fundo, eles acabam aglutinando todos em torno de você. Então, de novo, duas palavras que eu usei bastante durante essa conversa é muita intencionalidade e muita responsabilidade. Se a gente vai fazer isso nas nossas ações, eu acho que quando tem a ver com a nossa reputação e com a dos outros, acho que a gente deveria ter a mesma responsabilidade e pensamento em que tipo de pegadas a gente quer deixar para o mundo e para o nosso legado, para a nossa história. Com certeza. Obrigada, Laura. Não sei se a gente consegue ver a Nina. Ótimo. Nina, agora fica o desafio de responder essa pergunta para você. Olha, sinceramente, essa pergunta é bastante complexa no momento que nós estamos vivendo hoje. Muita gente diz, faz 2 perfis, um perfil, né, para trabalho, um perfil pessoal. Tem essas dicas que eu acho que é interessante, mas eu acho que antes disso a gente precisa entender assim, por que você está na rede social? Tem que se fazer essa pergunta. Você está na rede social porque você quer se relacionar com pessoas diferentes e porque você quer colocar a sua opinião num lugar que vai ser disseminado para muito mais pessoas além da sua bolha. Você quer estar na rede social à procura de um emprego, você quer estar na rede social para você falar sobre um determinado assunto. Tem várias possibilidades com uma rede social, com o digital. Eu, por muito tempo, fiquei pensando sobre isso, sobre ter 2 perfis. Eu acho que eu não conseguiria dar conta, então eu falei, tirei essa ideia. Mas eu fico pensando constantemente sobre o meu propósito com cada rede social que eu uso. E aí eu fechei em alguns propósitos, para eu ter uma saúde digital também boa, sabe? Senão a gente se perde no meio de tantas informações e tantos questionamentos e tantas colocações que a gente quer fazer em vários momentos. Então eu fechei meu Instagram, por exemplo, que é um lugar onde eu vou ficar postando sobre os meus cachorros e sobre a minha vida profissional. Sendo bem assim aberta, em determinadas redes sociais eu só posto quando sai alguma coisa relacionada a profissional. E outras redes sociais eu vou um pouco além e posto sobre os meus cachorros. E é isso. Eu estou tentando manter uma vida digital
muito focada na minha parte profissional. Porque eu entendendo os riscos do compartilhamento, né, da vida pessoal e a segurança, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, acho que a gente precisa ter muito cuidado com como que nós queremos usar o digital. Para que eu quero usar o digital? Eu acho que a partir dessa pergunta você consegue construir algo que tem a ver com você, e não algo que parta de uma dica que eu vá dar. E se você testar essa dica e achar essa dica horrível, você vai falar. A Nina da Hora falou no festival que essa dica funcionava. Então, eu acredito que entender mesmo por que você quer estar nesses espaços. Para muitas pessoas não faz sentido, tá? E tá tudo bem para elas. Então, acho que a gente se entender como se eu não tiver um Instagram, eu não tô longe do mundo, porque eu posso continuar, sei lá, tendo um Facebook só só para eu consumir informação, só para eu consumir conteúdo. Eu posso ter um Twitter só para eu consumir threads do Twitter. Enfim, eu acho que tem várias possibilidades com as redes sociais que às vezes a gente não consegue perceber, com o digital, na verdade, que às vezes a gente não consegue perceber porque deram um caminho para a gente e todo mundo segue aquele caminho, segue aquele passo a passo e etc. Obrigada, Nina. Bom, se vocês acharam essa pergunta desafiadora, eu vou finalizar, na verdade, o nosso painel com um desafio talvez um pouquinho maior para vocês. Eu queria que vocês talvez resumissem em um tweet, aquele tweet original de 140 caracteres, não o tweet longo. Qual é esse futuro preferível, né? Qual que é esse futuro desejável das novas tecnologias para vocês? Vou começar com a Laura. Olha, eu acho que o futuro preferível é o futuro onde a gente decide o que fazer com a tecnologia e transforma o mundo num lugar mais onde as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Maravilha. Nina, o desafio do tweet agora com você. Débora fez essa pergunta porque sabe que eu sou uma pessoa assídua no Twitter. Mas eu tava até tentando burlar aqui, buscar um tweet meu que eu tenha feito, que tenha a ver aqui para resumir. Mas em um tweet, se eu pudesse falar, é que a tecnologia é acessível para todos a partir do momento que a gente desconstrói a sua linguagem. Maravilha. Ó, e se você ainda não tweetou, agora é o momento, Nina. Tá aí aberto o seu tweet, agora, já tuita. Em tempo real. Pois é, marca o Livemundi, coloca todas as hashtags e vamos continuar essa conversa. Gente, eu queria agradecer... E a gente te retuita. Por favor. Isso, gente. Obrigada. Por favor. Gente, eu queria agradecer muito a Nina, queria agradecer muito a Laura, queria agradecer muito a toda a equipe também que está aqui acompanhando a gente. Queria agradecer também a equipe de tradução, obrigada por, enfim, tornarem esse espaço ainda mais acessível também. E queria agradecer principalmente a vocês que estão aqui com a gente até 8h30 da noite, enfim, atrasando talvez aí o horário do jantar, ou então estão jantando e assistindo o nosso papo aqui. Foi uma delícia compartilhar essa noite aqui com vocês. Queria realmente deixar esse muito obrigada para todo mundo e que vocês continuem acompanhando a programação essa semana toda, porque tem, assim, cada dia melhor do que o outro. Amanhã a gente começa novamente às 9 da manhã, sempre no canal do YouTube. Continuem acessando lá, façam as atividades, aproveitem esse momento para fazer umas aulas de yoga, relaxar, esticar, né? Enfim, a gente está tão dentro de casa, não consegue fazer nenhum exercício. Então, aproveitem esse momento, aproveitem todos os diálogos também, para a gente, talvez, já que a gente não está podendo circular, né, o ar físico, que a gente circule o nosso ar mental aqui, né, e continue, pelo menos, respirando boas e novas ideias. E a gente espera vocês amanhã, às 9h, e todos os outros dias também no canal do YouTube. Obrigada, Nina, obrigada, Laura, obrigada a todo mundo. Obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite, obrigada, Débora. Tchau, Nina. Tchau, galera. Obrigada.